Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Dimitri, eu sou o sócio da GoLive e nesse vídeo eu queria mostrar para vocês um dos grandes diferenciais na construção de dashboards executivos, que é você automatizar gráficos através de fórmulas. Tá? Você tornar o gráfico dinâmico através de fórmulas. Lembrando que isso não é você criar um gráfico dinâmico, né, que fica em função da tabela dinâmica. Esse gráfico dinâmico, inclusive, ele é até um pouco engessado, porque ele fica em virtude das mudanças da tabela dinâmica. Não é isso que a gente vai mostrar. A gente vai mostrar como pegar um gráfico comum, um gráfico estático, e você dinamizá-lo, digamos assim, né, automatizá-lo com fórmulas. Tá? Na prática, seria exatamente isso. Né? Considere que você tem essa base de vendas, né, em função do ano, ou seja, tem vendas anuais aqui. Eu tenho um gráfico comum, só que ele está automatizado por essa fórmula. Ou seja, quando eu coloco 7 aqui, por exemplo, ele completa para mim os valores de 2016. Quando eu coloco 8, ele acrescenta 2017. E assim por diante. Tá? Repare que quando eu coloco 10, por exemplo, ele até cria um espaço aqui. De tal forma que se eu completasse aqui com 2019, ele já colocaria para mim o resultado. Tá bom? Então isso é bem útil, né, na construção de dashboards, gráficos. Se você quer realmente tornar algo mais automatizado, mais fácil, ao invés de você ter que mudar a seleção de dados toda hora, por exemplo, essa funcionalidade é muito útil e muito, assim, ela surpreende um pouco até no resultado final. E como é que a gente consegue fazer isso? Né? Eu vou mostrar bem passo a passo. O primeiro ponto é você entender um pouco a funcionalidade da função, na função de referência, na função de pesquisa e referência da função de sloc. Tá? Se o seu Excel for em inglês, o nome dessa função, dessa fórmula, se chama offset. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou criar, por exemplo, aqui uma célula de referência. Célula de referência, né, que seria essa aqui, minha I30. Tá bom? E vou botar um valor aqui, por exemplo, na M31, chamado 3, por exemplo. Tá? Só para um exemplo para vocês entenderem o conceito de desloc. E aqui eu vou usar o desloc. Tá? Então, minha célula de referência é a I30. Tá? Linhas. O que são linhas? É a quantidade de linhas que eu tenho que deslocar para chegar, por exemplo, na célula que eu quero. Se eu estou na I30 e eu quero ir para a M31, então em relação à linha eu tenho que deslocar uma para baixo. Então a quantidade de linhas que eu vou deslocar é 1. Em relação a colunas, se eu estou na I e eu quero ir para M, então JKLM, ou seja, 4. Ok? A minha altura refere-se ao tamanho do vetor. Ou seja, como eu só tenho uma única célula, só 3, então minha altura é 1. É a quantidade, digamos assim, de registros na vertical. Tá? E a largura é o meu vetor em relação à horizontal. Como eu só tenho uma única célula, é 1 também. Tá bom? Repara que ele me retorna exatamente o valor 3. Vamos supor que aqui fosse 4 e aqui fosse 5. Então, repara que minha altura mudou? Então, minha altura agora é 3. Então, aqui eu vou alterar minha altura para 3. Ok? E aí que vem o seguinte, repara que aconteceu uma inconsistência. Por que aconteceu uma inconsistência? Porque o meu retorno, ele é agora um range. Então, se o meu retorno é um range de células, eu tenho que usar a função matricialmente. E como é que eu uso a função matricialmente? Eu marco aqui as 3 linhas, tá? E clico na célula, clico na função e utilizo um comando Ctrl Shift Enter simultaneamente. Ctrl Shift Enter, tá bom? E tem um retorno aqui que eu quero do meu vetor, tá? Então é assim que funciona a função, a fórmula de log, tá? Eu vou apagar tudo isso aqui agora, tá bom? Vou apagar tudo isso agora e vamos voltar para o exemplo aqui. Eu vou criar aqui então uma célula de referência que vai ser exatamente o que vai tornar dinâmico em relação ao meu ano e em relação à minha unidade de vendas, tá? Que vai ser, digamos assim, a minha P30 aqui. Essa P30, eu vou até botar um valor 4 aqui, ela que vai ser a minha célula que vai automatizar, digamos assim, essa mudança de range, tanto na minha base, ou seja, na coluna E e na coluna F. Tá? Aqui eu vou chamar de ano e aqui eu vou chamar de venda. Então, para cada uma dessas colunas, eu vou usar o desloc. Então, desloc, a minha célula de referência é a primeira linha. Eu não quero fazer nenhum deslocamento em relação a isso, ou seja, 0.
em relação à linha, não quero fazer nenhum deslocamento. De colunas eu também não quero. E aí que entra a dinâmica. A altura eu quero tornar dinâmica. Então eu vou marcar a célula P30. Tá? Estou trancando aqui. Para trancar a célula, basta apertar F4, tá bom? E a largura, ou seja, é na mesma coluna, é 1. Ok? Repara até que ele colocou o valor aqui, ó, tá vendo? 2013, que corresponde, digamos assim, à posição 4, dado a posição inicial de 2010. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou colar aqui. E aqui eu vou alterar a minha referência inicial. Estou passando para F31, ok? Então aqui eu já criei meus dois desloques em relação a cada um dos valores do eixo, né? O eixo da abscissa e o eixo da ordenada, né? Ou o eixo do x e o eixo do y, ok? Uma vez feito isso, que agora que vem é um passo que é um pouco mais sofisticado, digamos assim, que eu vou ter que utilizar um gerenciador de nomes. Eu vou fazer uma nomeação para cada uma dessas fórmulas, tá bom? E como é que eu faço isso? Eu vou aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, ok? Então, eu clico em Gerenciador de Nomes. Repara que já existe até os que eu criei ali no exemplo acima, né? Mas vamos criar um exemplo do zero. E vou criar aqui, ó, novo, ano, exemplo. Ok? Ano, exemplo. Ah, detalhe, só antes eu já vou pegar a fórmula, né? Já vou pegar a fórmula aqui. Eu vou pegar essa fórmula aqui, tá? Ctrl C. Agora sim, gerenciador de nomes, novo, ano, exemplo. Ok? E vou colocar a função aqui. Repara que ele mostra exatamente aqui, tá vendo? O range de 4 ali. Então, ok. Vou pegar aqui a função também de vendas, desloque, Ctrl C, gerenciador de nomes, novo, vendas, exemplo. Vou chamar de venda, né? Porque um eu chamei de ano, vou chamar outro de venda. Então, tá aqui. Então, criei, eu fiz uma nomeação, né? Eu nomeei esses meus desloques. Um para ano exemplo, o outro para venda exemplo. Ok? Após isso, pessoal, que agora eu vou construir meu gráfico normalmente. Tá? Como é que eu faço para construir meu gráfico? Eu vou fazer uma marcação aqui, ou seja, das unidades de venda, inserir, vou escolher o meu gráfico, eu vou escolher um gráfico de linha. Tá? Eu vou escolher esse quarto aqui. Ok? Tá? E agora que vem a grande sacada. Eu estou apertando o botão direito do mouse em cima do gráfico, selecionar dados, tá? E aqui tem a série. Aqui tem a série da unidade de vendas, e aqui é onde eu vou colocar o meu eixo X, que vai ser o meu eixo dos anos. Então, nessa série que eu vou criar a automatização. Eu vou chamar isso aqui de venda, ok? E aqui que vem, de fato, a referência direta que eu vou fazer ao nome que eu criei. E como é que eu faço essa referência direta? Igual, aspas simples. Tá vendo o nome do arquivo? golive.xlsb? Então, eu vou usar exatamente o nome do arquivo para fazer uma referência direta. golive.xlsb. E como é que a gente chamou esse range aqui, né? A gente chamou de venda exemplo. Ok? Repara que ele já faz, digamos assim, até a marcação direta. Tá bom? Ou seja, mostrando que realmente funcionou. E o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar isso aqui. Tá? Eu vou copiar. Marquei, Ctrl C. Tá? Vou vir aqui em editar. E vou colocar aqui. Só que aqui não é venda exemplo mais, né? Como é que a gente fez em relação ao ano? A gente chamou de ano exemplo. Ok? Então aqui eu já tenho automatizado. Tá? Repara que aqui tem 4, né? Se eu mudar aqui para 5, eu tenho 5. Se eu mudar para 6, eu tenho 6. Aí agora eu vou, enfim, para ficar igual ao outro, eu vou melhorar um pouco o design, né? Vou botar esse estilo aqui, por exemplo, mudar um pouco a cor também, enfim. Aí é uma questão agora de fazer as modificações de formatação, tá? E
Até uma possibilidade, inclusive, para você deixar bem automatizado em relação à quantidade de valores que você está colocando, eu, ao invés de botar um valor fixo aqui, eu posso botar, inclusive, um const, né? Um const.valores, tá? Posso botar um const.valores, por exemplo, em que, por exemplo, eu vou até a um 17, por exemplo, né? Vamos colocar assim, tá? Eu vou trancar essas células aqui com F4, tá bom? Como já expliquei. Até 15, por exemplo, né? 17. Tá? E aqui aparece 9, porque tem 9 anos. Mas vamos supor que eu coloque mais um ano, né? Automaticamente ele já coloca no gráfico, tá bom? Então essa é, assim, um grande diferencial para você criar dashboards executivos. Então essa ferramenta que eu acabei de mostrar para vocês, ela está no nosso site, na parte de download. O link deve estar aparecendo aqui embaixo aqui para vocês verem. Vocês podem acessar, baixar a ferramenta gratuitamente, tá? E, enfim, usem nos seus projetos, usem nos seus processos, nas suas construções de gráficos, tá? Que eu acho que vai, com muita certeza, vai realçar o seu resultado, tá bom? Até mais. Abraço.